Quanto tempo a gente leva para escrever um texto? Esse é um vídeo sobre o tempo e a escrita. Meu nome é Sofia Morim e você está no canal do Travessias Textuais. A resposta para esta pergunta é depende. E olha, eu preciso te dizer que talvez eu seja a fada, a bruxa, a maga, estraga prazeres das ilusões a respeito da escrita. Acho que a série de vídeos que eu tenho trazido para cá e os textos também no blog do Travessias servem para desmistificar toda essa idealidade da escrita. Quanto tempo a gente leva para escrever um texto? Isso vai depender de muitos fatores. Primeiro, é quem está escrevendo esse texto. O segundo fator é para que é esse texto. E por último, o que é esse texto? Eu coloquei em primeiro lugar quem escreve esse texto, porque o tempo que demora para escrever um texto vai depender muito de cada pessoa. Tem gente que é bem organizada, consegue planejar o seu dia, não só planejar, mas cumprir com aquilo que planejou. São pessoas mais objetivas. Essa pessoa vai levar um determinado tempo para escrever o texto. Tem gente que é mais intuitivo, tem um ritmo próprio. Tem quem é impulsivo, faz as coisas de uma vez só. Então, dependendo de quem escreve, esse tempo muda. Além disso, tem outras questões. Por exemplo, uma pessoa que trabalha fora 8 horas por dia, chega em casa, ainda tem que cuidar da casa, cuidar das crianças, uma mulher. Quanto tempo ela tem para escrever esse texto? É diferente de alguém que tem uma renda, que não depende de um trabalho externo e tem o dia inteiro para escrever. Então, cada uma dessas pessoas vai escrever os seus textos em tempos diferentes. Além disso, tem um momento da vida, tem momentos da nossa vida que a gente está correndo, que tem muita coisa, que a gente assumiu muitos compromissos. Nesses momentos, os textos vão levar um tempo X e nas férias, em momentos mais tranquilos, os textos vão levar outro tempo Y. Então, quem escreve de acordo com o jeito de cada um e também o momento de vida. Esse é o primeiro ponto, para já sair daquela idealidade do tempo que leva a escrita. O segundo ponto, bem importante, é para quê? Para que é esse texto? Ele está relacionado ao trabalho ou ele é algo pessoal? Para que você vai usar esse texto? Ele tem um prazo, porque texto com prazo, e aí seja alguma coisa do trabalho, seja pessoal, pode ter prazo. Ele tem um prazo, porque textos que têm prazo são diferentes de textos que não têm prazo. De onde vem o estímulo? Aqui ainda no para quê? De onde vem o estímulo para você escrever esse texto? O estímulo é externo, quer dizer, alguma coisa fora que traz, que te traz essa coisa de escrever, essa vontade ou a obrigação de escrever. Ou não, ele é interno, você tem uma necessidade de escrita. Porque dependendo de onde vem o estímulo, a sua relação com o tempo também é diferente. E o último ponto dessa primeira parte, qual é o tipo de texto que você está escrevendo? E isso também pode trazer muitas questões. Você está escrevendo um texto profissional técnico, você está escrevendo um texto acadêmico ou um texto literário, vou colocar outros aqui, tá? Ou outros tipos de texto. Isso faz toda a diferença, porque olha só, vamos pensar que aqui no Outros tem legenda para um post de Instagram ou numa foto no Facebook. Esse texto, ele vai demorar, pode demorar algumas horas, talvez um dia,
Mas você não vai levar 5 anos para escrever uma legenda de Instagram. Tudo bem, se levar, tá tudo certo. Não tô querendo julgar, mas né, é mais difícil que isso aconteça. Uma tese não vai ser escrita em 2 dias. Não estou dizendo mais uma vez que é impossível, mas a gente sabe que provavelmente isso não vai acontecer. Então, dependendo do tipo de texto que você está escrevendo, ele vai demandar mais tempo seu ou vai demandar menos. Eu fiquei muito intrigada com isso do tempo, né, que a gente leva para escrever, porque eu tô acostumada com o meu tempo e também de pessoas próximas ou com as quais eu já trabalhei, mas e os grandes autores? Eu fui dar uma pesquisada nisso. Pode ser que seja tudo mito, tá? Mas eu vou trazer 2 informações que me chamaram a atenção. Primeiro, que o autor do Menino do Pijama Listrado, John Boyne, disse que escreveu o livro em 2 dias e meio. É muito pouco tempo, né? Ele escreveu muito rápido. Mas O Senhor dos Anéis, que são 3 volumes, né? A gente conhece por 3 volumes. Ele demorou 16 anos para escrever. Percebe? Tem tempos totalmente diferentes aqui. Então tá. Então a gente está falando que para a gente saber quanto tempo vai demorar para a gente escrever um texto, a gente tem que pensar quem está escrevendo esse texto. Imagino que seja você. Então, como que você é? Qual a sua relação no dia a dia com a vida de um modo geral? Para que é esse texto? De onde vem o estímulo? Enfim, qual é o tipo de texto que você está escrevendo? Esse é um ponto. Mas eu queria trazer outro ponto, outro modo da gente olhar para o tempo na escrita. É óbvio que a gente vai gastar bastante tempo escrevendo. Trabalho na escrita por ela mesma. Só que eu acho que esse é um segundo momento. E eu dividiria esse momento aqui em mais um para baixo, que é o tempo de revisão e reescrita. Eu vou acrescentar um outro tempo que vem antes da gente sentar para escrever e que eu acho que é fundamental no processo. É o tempo em que a gente elabora o assunto que a gente pretende, sobre o qual a gente pretende escrever. E aqui eu tô falando a palavra elaboração, mas eu acho que é um pouco antes disso, porque elaboração, vocês já devem estar pensando naquele momento em que a gente senta e monta um esqueleto do texto para quem faz isso. Não, eu tô falando antes disso. É no momento em que o assunto começa a se aproximar da gente. É no momento em que a gente começa a investigar o assunto. Começa a pensar sobre ele. Antes da gente sentar e escrever, eu tenho uma pergunta para você. Quanto tempo você conviveu com esse assunto? Faz quanto tempo que você está pensando sobre isso? Faz quanto tempo que você está trazendo essa questão dentro de você? Que você tenha observado isso no seu dia a dia, que você tenha visto algo, você viu o post de alguém falando sobre aquilo mexeu com você. Quanto tempo você se dedicou a sentir o assunto, a perceber aquilo que está mexendo com você? Quanto tempo você investigou, pesquisou, mas não só no sentido mais acadêmico, no sentido de, não, deixa eu ver isso aqui melhor, não, deixa eu pensar um pouco. Às vezes até a gente chama um amigo para falar sobre aquilo, não, eu estava pensando isso, e aí você percebe, nossa, tem outros pontos de vista. Então, quanto tempo você conviveu com esse assunto?
E me veio a imagem da vaca. A vaca é um animal fantástico. Assim, fantástico, não é? Assim, muito singular. A vaca, no processo de digestão da vaca, ela passa um tempão ruminando. Quer dizer, ela come, aquele alimento entra, passa por tem todo um caminho dentro dela e aí ele volta para depois ela digerir. Esse processo de ruminar leva mais ou menos 1/3 do tempo total da digestão. Então, de todo o processo digestório da vaca, 1/3 é ruminando. E eu achei isso muito simbólico, porque, de novo, a maga que acaba com a idealidade da escrita, a gente idealiza que a pessoa senta e vai escrever. Poxa, o John Boyne foi lá, sentou e escreveu em 2 dias e meio O Menino do Pijama Listrado. Sentou e escreveu. Espera. Fazia quanto tempo que aquele assunto estava passando por ele? Por quanto tempo ele ruminou isso? Quantas vezes aquilo chegou, se apresentou, veio, voltou, até que ele conseguisse colocar isso no papel. Então, antes da gente escrever, da gente ir para essa etapa aqui, eu acho que a vaca é um excelente lembrete para a gente ruminar o assunto. Vai pensando, vai digerindo. Presta atenção quanto tempo você leva. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Vocês têm uma ideia de uma foto, mas a legenda não é exatamente aquilo, não é areia. Não. Antes de você tirar a foto, você estava olhando a areia, você percebeu a água do mar, você pensou como aquilo é importante para você, você sentiu a água do mar, você sentiu a areia nos seus pés. Quando você tira uma foto do seu pé na areia e vai escrever a legenda, você já estava pensando naquilo, você já estava elaborando. Então, assim, também, quanto mais complexo o tema que você traz aqui, mais tempo provavelmente você vai demorar ruminando. Ai, nossa, vou falar de algo super complexo. Se você senta, escreve, não elaborou aquilo internamente, se você não elaborou isso dentro de você antes, será que você vai trazer para o texto tudo aquilo que você podia ter trazido? A gente tem a ilusão de que senta e escreve. Já quebrei isso lá no começo. Não, temos que pensar quem está escrevendo, para quem está escrevendo, o que está escrevendo. Mas tem o tempo do processo como um todo, que não é só o sentar e escrever. Sentar e escrever é só essa parte aqui. Então, o tempo que a gente demora elaborando, convivendo com o tema, aí a gente escreve para finalmente chegar, não na publicação. Você vai reler, vai reescrever, vai trocar parágrafo, mas isso aí é assunto para outro vídeo. O que eu quero trazer hoje, para finalizar, é que não tem fórmula, não tem segredo, não tem um passo a passo de como você dividir o tempo da sua escrita. Você vai ter que perceber como que você se relaciona com ela. Você vai ter que perceber como que você convive com os temas. E conforme você vai escrevendo, você vai percebendo que, dependendo do tipo de texto, você leva mais ou menos tempo. Você pode perceber que se você tiver que escrever um artigo, você vai precisar de pelo menos 1 semana, ou não. Aquilo já está bem trabalhado internamente, você talvez precise só de 3 dias. É a sua experiência, é o seu momento de vida, é o seu modo de lidar com as coisas que vai determinar quanto tempo que a gente leva para escrever, que você, e eu, quanto tempo que a gente leva para escrever um texto. Não tem uma receita, uma fórmula. E desconfia de tudo, das fórmulas, e desconfia de mim também.
Se você acha que esse vídeo te ajudou e pode ajudar outras pessoas, lembra de compartilhar, curtir, se inscreve no canal. É isso, um beijo.